5 erros que podem estar te atrapalhando no seu processo de emagrecimento. Oi, eu sou Rafa, nutricionista, e eu decidi criar esse vídeo para ajudar você que está nesse processo de emagrecimento, listando alguns dos principais erros que eu recebo no consultório e que eu já cometi também no meu processo de emagrecimento. Para quem não sabe, eu passei por um processo de emagrecimento recente, eu perdi 7 quilos em 4 meses, agora eu tô mantendo meu peso e muitas vezes eu me via fazendo alguns desses erros, então bora pro vídeo. O primeiro erro, que é muito comum para quem é iniciante, é cortar carboidrato. Tem muita gente que acha que o carboidrato é o vilão, mas na verdade é a fonte de carboidrato que mais importa. A gente tem 2 tipos de carboidrato: o carboidrato simples e o carboidrato complexo. E a principal diferença entre eles é que o carboidrato simples, ele vai ser absorvido mais rápido pelo nosso organismo. Então a gente tem aí os açúcares, os doces, muitas vezes aqueles alimentos industrializados que a gente compra no mercado. E o carboidrato complexo é aquele que a gente pode pôr no nosso dia a dia, porque é a nossa principal fonte de energia do corpo, que não faz mal para a saúde. Então a gente tem o arroz, a batata doce, o macarrão, o pão, que muita gente acha que a gente precisa cortar para emagrecer, mas na verdade não, porque o que realmente faz a gente emagrecer é a gente fazer déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que o nosso corpo gasta. Para saber isso, a gente tem que fazer uma conta com base no nosso peso, altura, nível de atividade física, para ver quanto o corpo gasta e consumir um pouquinho menos de calorias do que ele gasta. Então, assim, não precisa cortar o carboidrato, tá? Se você corta o carboidrato, você vai ficar sem energia. Então você vai acabar consumindo outros tipos de alimentos no dia a dia. Às vezes vai ser uma dieta insustentável a longo prazo. E você também pode até conseguir seguir durante a semana, mas aí no final de semana, quando você tiver acesso a esse tipo de alimento, você vai acabar exagerando e você vai ficar naquele eterno efeito sanfona. Então assim, dá pra você colocar o carboidrato no seu dia a dia, mas não de forma isolada e colocando os carboidratos da maneira adequada, sempre complementando ali com alguma proteína, por exemplo. Então, de manhã faz um pão com ovo. Na hora do almoço, coloca arroz, feijão, uma proteína, legumes, verduras. Não vai ser um prato só com arroz, vai ser um prato com outros componentes alimentares para te dar saciedade e energia ao mesmo tempo. E agora, já indo para o segundo ponto, não ter proteína suficiente na sua dieta. A proteína, ela tem como principal função dar saciedade pra gente, fazer a manutenção da massa muscular e entre diversas funções aí no organismo. Quando a gente não come proteína suficiente, vou dar um exemplo de café da manhã. Você come ali pão com manteiga, café com leite e açúcar. Você, daqui umas 2 horas, com certeza vai estar morrendo de fome, porque você não tem a proteína para te dar saciedade. Então, uma dica para o emagrecimento é você colocar proteínas em todas as refeições. No seu café da manhã, no seu almoço, lanche da tarde, jantar, para ter essa saciedade junto com o carboidrato e com as frutas, e também para manutenção da sua massa muscular. Porque quando a gente está na fase de emagrecimento, está no déficit calórico, às vezes se a gente não consome a quantidade necessária de proteína, o nosso corpo acaba usando os nossos músculos como fonte de energia e a gente perde a massa muscular. Então, para preservar a massa muscular, proteína e também o treino de força. Terceiro ponto, beliscar o dia inteiro. Às vezes você acha, vou dar uma beliscadinha aqui enquanto eu cozinho. Tô com tédio, vou ali ver o que tem na geladeira, acaba pegando alguma coisinha que parece inofensiva, mas que quando a gente soma no final do dia, isso dá uma quantidade expressiva de calorias, tá? Calorias que você não vê porque você não tá fazendo uma refeição
sozinha, isolada ali. Então, tente evitar esses beliscos. E para evitar esses beliscos, a gente tem que saber a causa deles. Às vezes, você não tem um lanche da tarde planejado. É o que eu vejo muito no consultório. O paciente, ele faz café da manhã, ele almoça, mas ele não tem rotina de fazer lanche da tarde, ele fica só beliscando alguma coisa ali e aí ele janta. Vamos identificar o momento que você belisca para colocar uma refeição mais completa. Às vezes, colocando um lanche da tarde ali mais completo, com proteína, carboidrato, fibra, vai evitar com que você fique beliscando. Outra coisa também são as calorias líquidas, tá? Às vezes a gente acha que aquele suquinho na hora do almoço é inofensivo, aquela Coca-Cola normal também, mas isso tudo tem calorias e também soma no final do dia. E são calorias que não vão te deixar saciado, então é melhor você colocar essa caloria na forma de um alimento sólido, por exemplo, do que na forma de bebida nessa fase de emagrecimento. O quarto ponto são os produtos fits. Tem muita gente que acha que por ter ali no rótulo diet, light, fit, é baixo em calorias, mas você tem que aprender a ler o rótulo do produto, tá? Além também das calorias e da tabela nutricional. Vê ali a lista de ingredientes. Tá? Às vezes a indústria, ela nos engana e quando a gente vai comparar um pacote de bolacha daquele fit com uma bolacha recheada, acaba ficando no 0 a 0. Então aprenda a ler a tabela nutricional, tanto a parte da porção quanto a lista de ingredientes também. Prefira sempre comida de verdade, que aí você vai ter uma certeza maior de que você está consumindo um alimento que é mais baixo em calorias. Não que não exista alimentos industrializados, saudáveis, baixos em calorias, mas muitas vezes a gente acaba ficando no 0 a 0 quando só come esse tipo de alimento. Aquelas barrinhas de proteína, aqueles doces, diets, às vezes eles incluem mais gordura e tiram açúcar e aí fica muito mais calórico do que a versão original, por exemplo. E por fim, o final de semana. Você segue a dieta certinho durante a semana ali, de segunda até sexta, mas aí chega no final de semana e você não tem um padrão. Você já acorda e não faz café da manhã, você almoça fora, janta fora, pede comida, pede delivery, alimentos que são mais calóricos. Então, se você acha que seguindo a dieta de segunda a sexta e chutando o balde de sábado e domingo você vai conseguir emagrecer, a minha resposta é que você não vai, infelizmente, porque esses dias acabam contando sim, se você não controla ali o que você está consumindo. Não é que você não vai poder ter ali um momento com a sua família, com seus amigos, comer alguma coisa fora do plano alimentar, mas isso tem que ser feito de forma estratégica e não os 2 dias inteiros do fim de semana, ou começando na sexta e terminando no domingo. Às vezes é aí que você tá errando. Então, se você estabelecer ali o momento certo para fazer a sua refeição livre, isso vai te ajudar bastante. Uma coisa que eu trabalho bastante com os meus pacientes são as refeições livres, fazer no máximo 2 refeições livres na semana. Não significa que é o dia inteiro livre, são só 2 refeições, que aí a pessoa consegue planejar melhor. Ah, vai ter um aniversário, um casamento, uma despedida de solteiro, vou comer nesse momento. Então aí ele vai fazer o café da manhã direitinho, o almoço direitinho, o lanche da tarde direitinho, e aí no jantar come a pizza do aniversário da avó, por exemplo. E também não pensando que o mundo vai acabar, comendo até ficar saciado. Essas foram algumas das dicas que eu tenho pra você que tá aí na fase de emagrecimento. Comenta aqui se você faz algumas dessas coisas que estão te atrapalhando na fase de emagrecimento. Não deixa de se inscrever no canal e acompanhar os meus vídeos.